É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. E como você sabe, sábado, 3 da tarde, tem programa Subtexto. E se tem programa Subtexto, tem muita arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller e agora, na próxima meia hora, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, você acompanha uma entrevista super especial. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. É isso, e sem mais delongas, eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Ele é professor, ele é editor, ele é poeta, ele é escritor. Eu estou falando do Christian Cobra, que acaba de lançar esse livro que está aqui, para quem está acompanhando no YouTube, está vendo, ó, o Guerras Perdidas. Ele, depois de alguns anos, revisita um outro livro, que é esse aqui que eu vou mostrar para você, ó. Você está vendo, que é o Guerras Contidas. Cobra, obrigado pela presença, seja bem-vindo à bancada virtual do programa Subtexto. Uma boa tarde, é um prazer estar falando aqui com você, estar participando do programa Subtexto. Esse espaço aqui que você criou é um espaço muito importante de divulgação da literatura, dos livros, né, dessa cultura da leitura. Tenho acompanhado bastante seu programa, então é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Ô, Cobra, que legal. Eu fico lisonjeado, audiência super especial. Ô, Cobra, em que ano, cara, que você resolveu compilar alguns poemas seus e colocar nesse livro de nome Guerras Contidas, um livro no qual você fazia algumas previsões, eu diria que, de certa forma, nihilistas, daqui a pouco a gente vai falar da temática, em relação a você, em relação à sociedade, em relação às religiões, ao mundo, e um livro que traz uma parceria super especial também para você. Que ano que foi que saiu Guerras Contidas? Então, o Guerras Contidas, que é esse livro que você mostrou, né, é o meu primeiro livro de literatura e o primeiro de poemas também. Ele foi publicado em 2007, quando eu tinha 24 anos, estava ali na metade da graduação da Letras, né, que eu fiz Letras aqui na UFSCar, e estava ali. Já escrevia há muito tempo, né, desde a adolescência, já gostava de escrever poesia, escrevia música de rock sem ter banda, né? Então, para mim, esse momento, como você disse, foi um momento assim de compilar, né? De pegar várias coisas que eu vinha escrevendo há muito tempo e, e lançar, né, ao mundo nesse formato de livro, né? Que é um desejo de todo mundo que escreve, né? É ter ali a sua primeira publicação. Então, tive a ajuda ali de um professor da UFSCar, o professor Mirotello. Ele tinha uma editora ali voltada para publicações da universidade, né? E aí ele acabou sendo ali meio que um patrono, né? Ele pagou ali adiantado a produção para mim. E eu fiz esse livro aqui que foi em parceria com o Augusto, que é um amigo meu também desde da adolescência também. Estudamos juntos no Colégio Militão, no Colégio Álvaro Guião. E aí continuamos amigos até hoje, e nesse momento como ele é um artista plástico muito talentoso, eu pedi para ele participar fazendo ilustrações para o livro, e também fazendo já esse diálogo, né, de artes plásticas, literatura, que é uma coisa que eu gosto muito, de somar outras pessoas ao projeto. E aí eu publiquei esse primeiro livro, então, nesse contexto aí de experimentação, né, de entrar no mercado editorial, entre aspas, assim, né, porque foi uma publicação independente, que foi legal, mas também deu um prejuízo financeiro também, mas serviu como experiência para muitas coisas aí, e foi um start no mundo da literatura. É isso, esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o professor, editor, escritor, poeta Christian Cobra, que passa por aqui para falar de guerras perdidas, de guerras
Contidas, que é o nome do primeiro livro, e do Guerras Contidas eu vou tirar alguns poemas aqui para ao longo, e do Guerras Perdidas também, ao longo do programa, ler para vocês. A violenta vontade de rasgar a folha em branco e ver o que há no verso. Olha que legal, a palavra verso polissêmica. De um lado, o verso, ou o verso da poesia. Vou separar mais um aqui do Guerras Contidas para ler para você. Tem tantos aqui que eu marquei, viu, Cobra? Verdades incontestáveis. No Brasil, um garotinho recebe a Bíblia e aprende que esta é a verdade. Em Bagdá, um garotinho recebe o Corão e aprende que esta é a verdade. Em Israel, um garotinho recebe a Torá e aprende que esta é a verdade. Na Coreia, um garotinho recebe os ensinamentos de Buda e aprende que esta é a verdade. Para todos, apenas uma verdade comum subsiste, que o resto é mentira. Tem alguns poemas que você traz um olhar meio niilista em relação aos dogmas religiosos. Esse olhar persiste desde 2007, Cobra? Então, esse livro, como você falou, ele é carregado assim, de uma energia desse momento ali da juventude, né, de estar ali entrando na universidade, que é um espaço também de muita liberdade, né? E eu estava saindo, inclusive, da religião, eu era evangélico, e foi no primeiro ano da faculdade ali também que eu comecei a, a ter outros questionamentos, outras perspectivas, né, sobre o mundo, a filosofia e tudo mais. E então foi um momento de mudança, né? E essa mudança não foi fácil, né? Mudar de espaço. E então foi algo que eu tive que fazer com força e até com certa violência, né? De romper com essas tradições, né? E se abrir para outras perspectivas, né? Então, Guerras Contidas tem essa coisa assim de querer pôr para fora, né? Essa revolta que a gente tem com tudo que a gente vê de errado, com a política, com a sociedade, com a própria religião, né? Com o próprio uso da religião. E quando a gente é mais novo, acho que a gente tem essa critica com mais facilidade do que ver os pontos positivos, né? Ou ver as pessoas que também trabalham pela mudança, né? Então, esse livro ele tinha esse viés bem nihilista mesmo, de destruição da sociedade, destruição dos valores, né? O que muda aí depois com o Guerras Perdidas, né? Entrando aí nessa nova publicação que saiu agora esse ano, né? Então, são 14 anos, né? Acho 15 anos desde o primeiro livro, e que eu volto à poesia. É o meu segundo livro de poesia, o quarto nessa linha de literatura, mas o segundo de poesia. E aí, já com 41 anos, né? A perspectiva da gente, a forma de ver o mundo acaba mudando, né? A gente se transforma, né? Como tudo. E eu continuo sendo uma pessoa que eu não tenho crença, não tenho. Não acredito em verdades absolutas, mas vejo isso de uma forma mais focada, né? Dentro da minha compreensão, da minha realidade de mundo. Dentro da minha realidade de mundo, isso faz sentido. Para a realidade de outras pessoas, isso pode não fazer sentido, pode fazer sentido. Então, eu já não vejo mais uma forma tão crítica assim, essas perspectivas que são diferentes, justamente por reconhecer a necessidade, né, de existir perspectivas diferentes e de entender que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, né? E, e o próprio título que traz essa questão de guerras perdidas, né? O primeiro eram guerras contidas, né? Era a vontade de querer fazer muitas coisas, um desejo de fazer muitas coisas e também uma certa ingenuidade, né, de achar que a gente, quando jovem ali, vai conseguir mudar as coisas sozinho, reinventar coisas, né? E depois de muito tempo, a gente acaba percebendo
que a gente tem uma capacidade de ação mais limitada, né, de que existem outras pessoas, outras formas, outras perspectivas, e a gente tem também que a gente acaba abrindo mão de algumas batalhas, né, que a gente acreditava que era fácil ou que eram certas, e, e a gente acaba se adaptando, né, pela necessidade de sobreviver. Isso pode ser para qualquer coisa, né? Eu sei que cada pessoa tem as suas guerras perdidas, né? Que são aquelas lutas que a gente acha que são importantes, que a gente tem que lutar, mesmo às vezes sabendo que não vai ganhar. Então, pode ser aí é, a luta pelo sucesso, pela felicidade, pela educação, pela cultura, né? São várias pautas aí que a gente sabe que nada na contramão da corrente, né? Mas a gente tem que lutar elas e mesmo que for para perder, né? São guerras que acabam constituindo, né, o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, tem esse olhar mais maduro, né? Eu continuo sendo uma pessoa que tem uma perspectiva libertária, não aquele anarquismo mais radical, né? De querer quebrar tudo, vamos tacar fogo em tudo, mas continuo sendo uma pessoa que espera ver mudanças e tenta agir para ver mudanças na sociedade, né? Então, o Guerras Perdidas faz esse diálogo com esse primeiro livro e traz essa visão de amadurecimento, né, que todos nós passamos. Inclusive, acredito que você também deve ter as suas guerras perdidas aí, né, Glauco? Como todo mundo, né, Cobra? E é evidente o seu amadurecimento dentro desse período, naturalmente, são quase 20 anos, e como deve ser legal para o poeta, né, para o escritor, revisitar os próprios textos, né, entender as guerras que nós perdemos, as guerras que são possíveis de serem vencidas, né, mas essa ingenuidade, entre muitas aspas, que você destacou do primeiro livro, ela é extremamente essencial, a meu ver, para a mudança da sociedade, né? Eu falo que as grandes mudanças da sociedade, elas partem da juventude, né? Dificilmente a gente vai ver grandes mudanças culturais, sociais, políticas de pessoas mais velhas, com todo respeito, claro, às pessoas mais velhas, mas as mudanças estruturais da sociedade, elas vêm dessa ingenuidade tão bonita da juventude. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o editor, professor, poeta e escritor Christian Cobra, que acaba de lançar o livro Guerras Perdidas, agora em 2024. Ele faz uma análise das guerras que ele perdeu e que foram declaradas em 2007 no livro Guerras Contidas. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar a gente em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Dilema, você falou em sucesso, Cobra, olha aí. Ter sucesso fazendo o que os outros querem ou fracassar com liberdade plena? Que sensacional essa pergunta, cara. Ô, Cobra, quando que você começou a se interessar pelas letras, cara? Você lia muito quando era criança? Você já escrevia alguma coisa? Como que foi o interesse seu pelo texto, pela palavra, pela letra? A minha história com a leitura é muito antiga, né? Desde criança, eu comecei logo a frequentar a biblioteca. Eu frequentava, às vezes, a biblioteca municipal ali, porque minha mãe trabalhava lá perto, minha mãe e minha tia Kelly. Então, eu ia na biblioteca. Depois, comecei a frequentar a biblioteca das escolas, porque eu não gostava muito da escola, né? Não gostava muito das aulas e acabava fugindo muito para a biblioteca. Depois, na adolescência, eu comecei a me interessar muito por quadrinhos. Eu fiz a amizade com o Augusto, né, esse artista parceiro dos meus livros, e ele era um apaixonado por quadrinhos, tinha uma coleção imensa de quadrinhos. Então, tive essa parte aí que com certeza influenciou muito no meu
hábito da leitura, né? Depois, ali, mais ou menos na final já da adolescência, comecei a ler um pouco mais de literatura popular, assim, né? Agatha Christie, Sidney Sheldon, Paulo Coelho. Comecei a ler essa literatura mais popular e não gostava muito de literatura clássica, não gostava muito de Machado de Assis, essas coisas. Mas eu fiz letras, entrei na letras porque eu queria ser escritor e achei que era o curso que poderia me dar uma base para isso, né? E aí comecei na faculdade a ler mais os clássicos, né? Aí já por uma obrigação mesmo do currículo, né? Começar a ler clássicos universais, ler um Kafka, um Gabriel Garcia Marques, e coisas assim que sou apaixonado até hoje, né? Mudei minha opinião sobre Machado de Assis, reli com outros olhos, né? E, e aí, desde esse tempo, comecei a escrever também e não parei mais, né? Teve a questão da música também, que eu acho que ajudou bastante. Eu ouvia muito rock nacional. Isso me estimulou muito a escrever também na época, no final da adolescência ali também. Foi uma grande inspiração. E aí, depois disso, a literatura clássica, que até hoje eu leio, né? Estou sempre lendo alguma coisa, e faz parte da minha vida, como lazer e como um exercício também, né? Para estar sempre escrevendo melhor. E hoje estou tentando focar, ler um pouco mais de coisas mais modernas, assim, né? Eu achava que ia ler todos os clássicos da literatura universal, descobri que não ia conseguir nem chegar perto disso, e agora estou tentando ler coisas mais contemporâneas, assim, né? Estou com vontade de ler esse pessoal que está escrevendo hoje. Então, assim, a leitura de literatura também, né, de certa forma, sempre fez parte da minha vida e vai fazer para sempre, né? O Cobra, quando a gente olha o Guerras Contidas e também o Guerras Perdidas, que você acaba de lançar agora, a gente percebe que, embora você continue escrevendo em verso, você mergulha em alguns textos que a gente pode chamar de textos em prosa. Eu vou ler rapidamente um aqui, alguns que a gente pode chamar de contos e microcontos, né? Embora nós tenhamos o seu olhar de poeta o tempo todo. Guerras Perdidas, página 47, Esquecido. Quando ele era novo, achava que sabia tudo. Com o passar do tempo, foi colecionando muitas certezas, até ficar pesado. Depois, tudo foi ficando cada vez mais confuso, cada vez mais simples. Com o tempo, ele foi esquecendo as coisas, os nomes e as histórias, não tinha mais certeza de nada, ficava mais vezes sentado, olhando para o nada, apenas sentado, prestando atenção nos sons e movimentos. Foi se esquecendo das pessoas, do seu próprio nome, do caminho de casa. Esqueceu-se daquilo que o machucava ou fazia sorrir. Seguia as estradas que encontrava, comia e bebia quando podia. Acabou, por fim, sendo esquecido por um, por outro, por si só e pela própria vida. Desapareceu completamente, deixando nessas linhas seu único e inútil rastro. É um poema em prosa poética, talvez, niilista, sobre a gente, sobre envelhecer, sobre sermos esquecidos. O Mário Sérgio Cortella fala que tudo que ele quer no mundo é um dia ser lembrado, né? É mais ou menos isso, Cobra, esse poema? Então, esse poema ele está dentro de uma seção do livro, né, que são 4 subdivisões, assim, acabaram nesse trecho ficando esses poemas. Inicialmente eram contos, era um texto que tem uma estrutura meio de prosa, né, mas esse aspecto da poesia é muito forte em mim e acabou que se transformou num texto, num poema em prosa, né? Porque acho que acaba puxando para essa questão da poesia, da condensação, da história que não tem muito enredo, né?
E essa sessão chama Baixas e Desaparecidos, que está dentro dessa ideia geral do livro, né, que é das guerras. E essa sessão é uma sessão sobre textos que eu escrevi em algumas situações que falam sobre a vontade de desaparecer, a vontade de deixar de existir, a vontade de ser outra pessoa, esse sentimento que vem de não se adaptar à sociedade, né? Acho que são diversas pessoas que têm, ou em diversos momentos, né, que têm essa sensação. Assim como eu já tive pessoas na minha vida de extrema importância que cometeram suicídio e acabaram saindo dessa existência precocemente, né? Então esse termo, essa vontade de desaparecer, ela permeia esses textos, né? Que também pode ir para esse lado também da insignificância, tem a ver com um texto aqui também que chama Sucesso, essa necessidade esse desejo de ter que se provar o tempo inteiro dentro dessa nossa sociedade, né? De se provar como homem, de se provar como pai, professor, escritor, né? Então essas necessidades de existir, de ser lembrado, de ser reconhecido, muitas vezes ela traz como consequência uma frustração, né? Porque a gente quer se tornar algo que a sociedade e outras pessoas põem na nossa cabeça e que às vezes a gente não quer, ou mesmo a sociedade, não é viável que isso aconteça. Então daí vem a frustração. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o poeta, escritor, ainda professor, Christian Cobra, que acaba de lançar esse livro que está aqui, ó, você que está acompanhando a gente no YouTube está vendo, Guerras Perdidas, livro que que traça uma relação histórica com o lançamento de um outro livro lá em 2007, também do Cobra, Guerras Contidas. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. O Cobra, eu queria perguntar para você, cara, sobre o seu lado escritor para criança, cara, escritor infantil. Você tem escrito com alguma frequência para criança? Você tem uma publicação? Como que é? Qual que é a diferença, cara? E o que te motivou a escrever para um público tão distinto daquele que é o leitor da sua poesia? Essa experiência foi até, de certa forma, inusitada, né? Nunca pensei em escrever para público infantil, né? Mas, né, com esse meu amigo e parceiro Augusto, de novo, né? Estou trazendo ele aqui para a conversa, ele está em todos os projetos praticamente meus aí. Ele trabalha com ilustração e ele trabalha também com ele e a esposa dele que trabalham com contação de história, teatro. Então, eles têm uma proximidade muito grande com o público infantil, né? E aí, eles tinham essa ideia de escrever um livro infantil, mas tinham alguma dificuldade com o texto, e aí eu entrei para ajudar com a criação do texto. Acabamos reescrevendo a história toda, e surgiu o Morto Vivo, que é esse livro infantil aí que eu gosto muito, e as crianças também gostam muito, e foi uma experiência muito legal, né? Eu gosto muito de livro infantil, até hoje se eu vejo um livro infantil ali na livraria, eu gosto de ler, gosto muito de ilustração, de desenhos, das formas de ilustração, das diversas formas de se ilustrar um livro, né? E aí foi legal porque a criança, de certa forma, ela tem uma literariedade, né, nesse sentido que a criança é mais aberta para, como os sentidos não estão bem estabelecidos ali para a criança, né, ela tem essa facilidade de lidar com uma ideia nova,
de ver algo e entender aquilo por uma outra perspectiva, né? Ter um outro olhar diferente do nosso. Então, foi legal ter essa experiência de se aproximar, né, no diversas crianças, ter um pouco mais de liberdade, de poder escrever uma história que não tenha muito detalhamento, né, que não tenha muita complexidade, onde ali o que importa é trazer alguma ideia legal, assim, divertida para as crianças, né? As crianças leem mais e os pais também presenteiam mais os filhos com o livro do que eles mesmos leem. Então é legal também da literatura infantil, porque você acaba tendo um público maior e tentando incentivar esse público a manter a leitura de literatura, né? O livro infantil, ele é um livro literário, né? Ele tem toda uma complexidade de imagens, de pensamentos, de ideias, e eu acho muito bacana essa liberdade. Então, já estou escrevendo outro livro também infantil, que espero que em breve aí a gente consiga fazer um projeto para publicar, porque eu gosto muito de fazer esse jogo com a criançada. Depois você senta ali e vê com um pai, um pai te conta que a criança gostou muito do livro, que ele entendeu de um jeito, e aí você vê que uma outra criança entendeu de um outro jeito, e que a criança, às vezes, lendo ali com o pai, explicou para o pai uma coisa que o pai não tinha visto na história. Então é muito bacana trabalhar com esse público. Ô, Cobra, a gente está quase chegando ao final aqui do programa Subtexto, cara, mas eu queria perguntar para você sobre a sua rotina hoje, cara. Você é uma pessoa que tem uma rotina muito severa de escrita, você dedica algumas horas por dia, você escreve quando você está mais inspirado. Como que é o Cobra poeta, o Cobra escritor para adulto, o Cobra escritor para criança, o Christian Cobra, que trabalha com produção gráfica. Como que você mescla tudo isso no seu dia? Então, Glauco, essa é uma pergunta difícil, porque são muitas coisas para encaixar no dia, né? Primeiro, eu gostaria até de falar um pouco sobre o aspecto de financiamento desse livro, que tem a ver com tudo isso, né? Esse livro, eu sou já, desde 2008, que eu trabalho como um produtor cultural, agente cultural aqui na cidade. A gente, inclusive, se conheceu já muito tempo aí atrás, nem lembro quando, por causa do Janela Aberta, né, o Instituto Cultural Janela Aberta aqui de São Carlos, que eu fui um dos fundadores e participei durante muito tempo. E lá eu consegui aprovar e coordenar ou fazer a comunicação de vários projetos culturais, né? Projetos de educação, de formação, de catira, de diversas coisas, mas nunca tinha conseguido aprovar um projeto que fosse o financiamento do meu livro, né, de um livro, que é algo que é o que eu realmente gosto, né, a minha arte. E aí, no ano passado, teve o edital municipal aqui em São Carlos, da Lei Paulo Gustavo, que eu inscrevi esse projeto do Guerras Perdidas, e acabou que eu consegui ser selecionado. Então, esse projeto ele tem o financiamento do governo federal e do município aqui de São Carlos. Então, foi bacana porque eu pude realmente ter um tempo para me dedicar, escrever e produzir um livro sem ter o custo, né, sem ter que arcar com o custo desse livro. E aí, nesses últimos tempos, eu tenho trabalhado com diversas coisas, né, desde criação de site, a fazer logomarca, fazer comunicação em projetos, enfim. E uma das formas, né, que esses últimos anos, até falo isso no livro também, que tem um poema, né, que fala sobre escrever um livro cheio de nada, né, repleto de significados, porque os últimos anos foram bem difíceis para a cultura, e eu acabei focando mais nos outros aspectos profissionais, né, e deixando as artes, o trabalho com a arte um pouco de lado. E aí, com esse projeto, deu aí para voltar a escrever, né, porque no fim, como eu acabo se dedicando mais ao trabalho, porque a gente precisa ali correr atrás das contas, né,
escrever fica um pouquinho de tempo só para a escrita. Então, ultimamente, eu estou tentando fazer assim, escrever um pouco e tentar formas de financiamento, aprovar em projetos, editais, concursos, para poder ter um tempo para dedicar ao desenvolvimento do texto, né? Porque realmente é muito difícil a gente conseguir ter esse tempo de dedicação para a literatura, né? Então, ultimamente, ele está entrando meio assim, quando sai um edital, algum projeto, falar, tem esse texto que eu comecei a escrever, eu vou tentar financiar ele para conseguir um suporte para alguns meses para eu poder me dedicar um pouco mais, né? Então, ultimamente está assim, e a leitura, né, que eu considero que sempre é necessário estar lendo aí grandes autores para estar ajudando também, né, para estar estudando um pouco, né. Então, a literatura, infelizmente, não dá para viver de livro, né, de poesia, mas não dá para parar também. Então, a literatura está, quando consigo enfiar um espaço ali da literatura, eu reservo para a literatura, para poder dedicar a isso, mas é bom quando a gente, é muito melhor, né, quando a gente tem incentivos, leis de incentivos culturais para ajudar a gente que ainda né, não é conhecido, não tem um grande nome, não está aí dentro de um mercado editorial que já é disputado, né? Então, mas a literatura a escrita às vezes dá aquela inspiração ali e não tem jeito, nós tem que parar o que está fazendo e ir lá escrever um pouquinho, mas depois já tem que voltar pro dia a dia. Cobra, quem quiser te encontrar, cara, nas redes sociais, quem quiser ler você, ter acesso aos livros, como é que faz, cara? Dá para me achar aí no Facebook, Instagram, como Christian Cobra Escritor. Tem o perfil aí do projeto, inclusive tem o blog também, que é blog.christiancobra.com.br, que é o meu site de literatura. Tem ali as redes sociais para poder acessar também. Esse livro, como ele foi um livro que foi financiado por uma lei de incentivo cultural, eu achei legal fazer um lançamento dele, uma distribuição gratuita, que aconteceu na semana passada, e fiz uma versão de e-book também, que vai estar disponível nesse site também, no blog.christiancobra.com.br. Então, quem quiser baixar lá também pode baixar e conferir a versão do e-book. E outras novidades vou tentar ir postando ali no blog também. É difícil, né? Falta tempo, mas dá para me achar aí tanto no meu blog como nas redes sociais também e mandar uma mensagem, trocar uma ideia. E se alguém quiser ler o livro, entre em contato que a gente faz acontecer. É isso, Guerras Perdidas por Christian Cobra, releitura, readequação, reencaminhamento das guerras contidas lá de 2007, também do Christian Cobra. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tive o prazer de receber o poeta, escritor, editor, produtor cultural Christian Cobra, que passou por aqui falando um pouquinho de literatura, de arte, das suas histórias pessoais, dos seus eus líricos e, claro, trazendo sempre muita educação, muita arte, muita cultura para você. A gente vai ficando por aqui, mas eu volto sábado, às 3 da tarde, com mais um programa Subtexto aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.